A Bíblia vai falar que nós temos muitas formas de permanecermos firmes no dia mau. Mas nós temos uma única arma de ataque. E é a palavra de Deus. O próprio Jesus usou a palavra para os confrontos do inferno. Como vamos nós vencer os dardos inflamados, as flechas malignas contra a nossa vida, se não temos palavra dentro de nós? Abra comigo a sua Bíblia em Joel. Joel capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos e depois nós vamos entrar em Joel. Obrigado, melhorou, haja luz e houve luz, aleluia. Irmão, não gosto de lugar escuro não, gente. Obrigado, gente, obrigado. Joel capítulo 1, vai de trás para frente que às vezes é mais fácil, já no finzinho do Antigo Testamento. A palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Prestem atenção, anciãos, e escutem todos os moradores da terra. Aconteceu algo assim no tempo de vocês e nos dias de seus pais? Contem isso aos filhos de vocês, que eles o contem aos filhos deles, e que estes falem sobre isso às gerações seguintes. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto migrador comeu. E o que o migrador deixou, o gafanhoto devorador comeu. E o que o devorador deixou, o gafanhoto destruidor comeu. Acordem, beberrões, e chorem. Lamentem todos vocês que gostam de vinho por causa do vinho novo, pois foi tirado da boca de vocês. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável povo, com dentes como de leão e com presa como de leoa. Capítulo 2, versículo 1. Toquem trombeta em Sião e deem um alarme no meu santo monte. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e já está próximo. O dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. À frente dele vai um fogo devorador e atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto que nada lhe escapa. Senhor, nós queremos te pedir uma vez mais a tua graça sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa ministrar segundo a tua vontade uma palavra tão pontual e tão séria para este tempo. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que faça o que ser humano algum pode fazer. Entrar dentro de cada mente e que essa palavra desça para os nossos corações, criando raízes. E que essas raízes produzam muitos frutos para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus e todos dizem. Um texto um tanto assustador, não é? Alguém pode até estar dizendo, puxa, um culto de domingo? Será que era mesmo necessário uma palavra como essas, irmãos? Não existe nada tão necessário como um tempo de alinhamento para agora, porque os dias são maus. Será que tem mais alguém aí para reconhecer que os dias são maus? É verdade, os dias são maus. E o céu dá uma ordem a Joel. Se houvessem jornais, manchetes, se houvesse Twitter, se houvesse Facebook, Instagram, as manchetes, the headlines would be: seca na terra. Alarme nacional. Há tempo de escassez sem previsão de melhora. Se houvessem manchetes nessa terra e nesse tempo, as palavras seriam difíceis de digerir. A nação enfrenta grave crise econômica. Alguém aí já ouviu falar de crise? Para estes tempos, alguém já começou a senti-la? É um fato. E o Senhor sabia bem como tratar o povo que ele amava em um tempo de crise. Joel é considerado João Batista do Antigo Testamento. E alguém pode pensar, eu precisava tanto de um João hoje na minha vida e não de um João Batista.
João, o profeta do amor, uma palavra mais carinhosa. Tem carinho sim para o final. Mas por agora a gente precisa de alinhamento. Alguém? Alguém aí para dizer amém? Amém, amém. Não me deixem pregando sozinha aqui hoje. A palavra que dará direção a nós hoje é toque a trombeta no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Você pode repetir isso comigo? Toque a trombeta no vale da decisão, porque o dia do Senhor está próximo. E essa palavra está dentro de Joel 3,14. Tocai trombeta, tocai trombeta, tocai trombeta. É tempo de nós falarmos. É tempo de se ouvir um povo que anda na verdade. É certo que o inferno quer calar todo aquele que carrega a verdade. Mas eu profetizo desde o início desse culto que um povo se levantará para ser voz em uma nação. Não pense você que Deus não podia te abençoar em Portugal, no Brasil e na Angola. Você veio para ser uma flecha incendiada nessa nação. E como voz profética você será. Toque trombeta no meio do povo de Deus. O que é Sião, igreja? Somos nós. É o povo de Deus. Então é toque trombeta no mundo. Começa aqui dentro. O alinhamento começará aqui dentro. Nós vamos tocar trombeta. É em casa, é no quarto do filho, é no quarto, é na sala, é na mesa de jantar, é na sala de comunhão. Netflix que se cale por um pouco, porque vai ter pai e mãe tocando trombeta. Estou sentindo graça e temor de Deus sobre a minha vida hoje. Deus levanta esse profeta com uma mensagem, ouçam. Joel 1, de 1 a 4. Despertem, 5 a 7. Tudo dentro do capítulo 1. Lamentem, 8 a 18. E clame, 18 a 19. Porque Deus havia entrado com disciplina para o seu povo. Quem entrou com disciplina, igreja? Quem entrou com disciplina? Porque Ele trata todo aquele a quem Ele ama. Logo, pastora, você veio me dizer nessa manhã que Deus também pode ser o responsável por crises? Certamente que sim. Certamente que sim. Deus sabe como tratar o seu povo. Por vezes Deus usava crises, por vezes Deus usava governos para tratar o seu povo. O povo não sabia, mas estavam assistindo o desenrolar do dia do Senhor diante dos seus olhos. Eles não sabiam, Fernando. Mas era o próprio Deus. Porque a gente só quer enxergar Deus nas coisas boas. Mas o dia do Senhor, eu preciso te falar, igreja. Ele vem com salvação, mas ele também vem com justiça e juízo. O dia do Senhor pode representar ambas coisas em nossa vida. Pastora, veio bater em nós hoje? Não. Eu vim trazer uma palavra de direção para as nossas vidas. Uma palavra de direção para as nossas casas. O dia do Senhor trata de 24 horas, então, pastora? Não. O dia do Senhor trata de tempos. Tempos que Ele separa para se manifestar no meio do seu povo. Para resgate, para restauração, para conserto. Porque Ele prefere tratar do que perder. Ele prefere trazer para perto dele do que perder. Quando estamos em aliança com o Senhor, nós desejamos o dia do Senhor. É óbvio que nós desejamos, porque o dia do Senhor, para quem está em santa aliança com Deus, significa salvação, significa a poderosa mão do Senhor se manifestando. Mas esse povo, o povo de Deus, povo de Judá, nação santa, terra escolhida por Deus, havia quebrado uma aliança. Nós ainda estamos falando sobre aliança. Estamos falando hoje sobre o que Deus espera de nós em meio a uma aliança. Se eu falasse para vocês agora, porque nós já sabemos disso, mas quando ouvimos, ela tem um peso diferente, a frase tem um peso diferente. Os olhos do Senhor tudo veem. Eu não ouvi um glória a Deus. Fato é que quando a gente está bem com Deus, e a gente está orando, e a gente está se consagrando, e às vezes está numa luta, e o inferno inteiro está se levantando, mas a gente está ali, está no jejum, está na oração, e alguém fala, os olhos do Senhor tudo veem. A gente glorifica. Não é verdade? Agora, quando tem... Vou falar igual a gente fala lá no Brasil. Não, acho que eu não vou falar isso não, que eu acho que é um pouco feio, né? Eu vim muito cedo, então eu não sei.
Eu já usei um ditado aqui que falaram assim para mim depois do culto. Pastora, não usa mais esse ditado, não. Porque ele é meio feio lá no Brasil. Eu não sabia, irmãos. Eu vim de lá uma adolescente, eu não sabia. Deixa eu perguntar aqui para alguém se é feio. Tá vendo? Eu não vou falar. Não posso nem usar os ditados lá. Ainda bem que eu falei fora do microfone. Deixa eu melhorar então. Quando tem coisa escondida, a gente vai falar, os olhos do Senhor tudo vem. O que acontece? Meu Deus, vem um santo temor. Não vem? Eu sou da época que as irmãs do coque, quando estavam presentes no culto, eu sou assembleiana, raiz. Irmão, só não tem um coque aqui, mas só do coque, tá? Hoje elas estão um pouco mudadas. Hoje elas andam com uns cachos na cabeça, mas eu vou falar para vocês algo. Quando elas apareciam no culto, quem estava em pecado nem vinha. Quem é dessa época? Ou então procurava se esconder, irmão. E ela passava perto, a gente ficava, o sangue de Jesus tem poder. Me perdoa, Jesus, me perdoa. Me perdoa por aquele dia, por aquele outro. Me perdoa, Senhor, até pelo que eu não estou lembrando que eu fiz, Senhor, me perdoa. Não era desse jeito? Que esses tempos voltem. Amém? Então, quando nós falamos, o dia do Senhor pode trazer sorriso, mas pode também trazer temor aos nossos corações. Os olhos do Senhor tudo vem. Pode trazer alegria, mas pode também trazer temor aos nossos corações. E agora, Joel não chega como um otimista, ou pessimista, ou um alarmista, porque o otimista fala, não, tá ruim, mas vai melhorar. Por exemplo, eu posso ver o Henrique sendo um otimista. Tá ruim, mas vai melhorar. Tem alguém aqui que tem coragem de falar assim, pastor, eu sou meio pessimista. Ninguém tem coragem, não tem problema. O pessimista é aquele que vai chegar e vai falar assim, ó. Eu vi umas esposas olhando aí para os maridos. Vou fingir que eu não vi. A verdade é que o pessimismo está dentro de nós se a gente não tiver cuidado, não é verdade? O pessimista vai chegar e vai falar assim, ó. Vai piorar. Toma cuidado porque vai piorar. Aí já tem o alarmista. O alarmista, ele não sossega enquanto ele não estiver desesperado. Já ouviu o que foi dito essa semana nos noticiários? Meu Deus do céu, estão falando que o ano de 2026 vai ser o pior de todos. E aí, se você está só olhando para a cara do alarmista, ele continua até ele te desesperar. Não é assim? Joel não é um otimista, ele não é um pessimista e ele não é um alarmista. Joel é um realista. Cutuca teu irmão, somos realistas. Porque nós andamos na realidade que é mais atual que o jornal que vai sair amanhã. Acreditem se quiser, mas eu já fui uma terrível, terrível pessimista. Irmão, antes de Deus fazer uma obra na minha vida, eu só consegui enxergar o lado ruim de tudo. Pastor Micael. Com 19 anos de idade, ainda vou pagar por isso. Com 19 anos de idade, eu já pagava pelo meu funeral. Com 19 anos de idade, pastora Cida. Tal era o meu nível de pessimismo. E se alguma coisa acontecer comigo? Eu vou dar dor de cabeça para os meus pais? Eu preciso cuidar do meu filho. Eu só pensava no lado negativo de nada. Irmão, não podia me dar uma dor de cabeça, que eu pensava que era um tumor. Tudo era câncer. Tudo era câncer. Tem gente rindo, porque eu sei que tem pessimista que não quis se manifestar. Mas eu dei a cara a bater agora. Não pode dar uma dorzinha que a gente já está. Meu Deus. Aí já vai para a internet procurando os sintomas de câncer. Estou mentindo, igreja? Não. O Senhor nos trouxe hoje para trazer de volta uma realidade bíblica para a nossa vida. Otimistas quando precisarmos ser. Por quê? É sim uma forma de nós demonstrarmos a nossa fé. Mas realistas acima de tudo. E Joel era um realista. Ele encarava a verdade segundo a palavra de Deus. Seja realista com tudo na tua vida e na tua história. Logo, o dia do Senhor não traria para este momento alegrias e bonanças, mas trazia tristeza, escassez, juízo de Deus.
era o dia do Senhor chegando para este povo. Uma praga assolou a terra. Eu acho que eu nunca vi gafanhoto no Canadá. Alguém já viu gafanhoto aqui? Já? Então tem, né? Mais de 11 mil espécies de gafanhoto já foram descobertas. Só no Brasil, nós temos 900 espécies de gafanhotos. O Senhor só mandou 4. Imagine se ele tivesse mandado os 11 mil, Maurício. Não tinha sobrado nada da terra, nem gente. Eles tinham carregado até o povo. Quem mandou os gafanhotos foi o próprio Deus. E ele enviou 4 tipos de gafanhoto. O cortador entrou comendo as folhas, o migrador entrou comendo o que restava das folhas, e o devorador entrou comendo os galhos, e o destruidor entrou comendo o que ainda restava de planta, de galho, de tudo. Não ficou nada. O quarteto que ninguém deseja, porque por onde passava causava destruição. Mas quem enviou foi o próprio Deus, para trazer aquele povo de volta a ele. E agora 5 grupos de pessoas são convocadas a se voltar a Deus. O primeiro grupo, os anciãos e os cidadãos da cidade em geral. Os ébrios, e ele diz, despertem e chorem. Aos lavradores, despertai-vos e lamentai-vos. Aos sacerdotes, convoquem um jejum. Provérbios 26 fala acerca do tolo. E o povo de Deus, que podia caminhar em sabedoria e usufruir daquilo que o céu tem para nós agora, estava colhendo os frutos de más escolhas, de desobediência. Isaías 59 fala que só tem uma coisa que pode fazer separação entre nós e o nosso Deus. A igreja pode me falar o quê? Pecado. Os olhos do Senhor não estão fechados e os seus ouvidos não estão tapados para não ouvir o nosso clamor. Essa palavra passou a ter um significado muito forte para mim. É impossível eu falar dessa palavra sem me lembrar de alguém que estava à beira da morte. E o Senhor mandou esse recado, porque queria curar. Mas o coração dele se endureceu. E ele disse, não tem mais jeito para mim. Quem diz não tem mais jeito para mim? O orgulhoso, porque sempre tem jeito para quem se arrepende. Todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, todo, não tem exceção. Não importa o que você fez, não importa qual foi a tua trajetória, não importa o que você fez hoje de manhã antes de vir para cá. A palavra do Senhor Deus diz que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E aquele dia eu fui fazer aquela visita e eu falei, eu chego aqui não como sua amiga, não como sua pastora, mas eu chego aqui como profeta de Deus. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida. Tem resposta se você se arrepender dos seus pecados. E ele disse, para mim não tem mais jeito. Meses depois ele estava morto. Semanas depois ele estava morto. Porque não encontrou lugar em seu coração para liberar perdão. Provérbios 26 fala acerca do tolo. Como neve no verão e como chuva no tempo de colheita. Assim, a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Logo, se não dermos brecha, não tem maldição pausando sobre a nossa vida. Deus trata para não perder. Deus não tem como honrar quem anda fazendo tolices. 1:10, a terra está em luto, o tempo era devastador, já não existia alegria entre os filhos dos homens. E pode ser que essa seja a realidade do povo de Deus? Me diga, igreja. Pode? Pode, mas não deve. Pode, mas não deve. Eu vou falar só mais uma vez. Pode, mas não deve. Não precisa ser assim. O povo de Deus, escolhido por Ele. A nação que para o mundo, aos Estados Unidos, a mais relevante e proeminente da face da terra, Estados Unidos. Mas, biblicamente, nada e ninguém se compara a Israel. É o relógio do mundo. Esse povo não precisava passar por essas situações. E agora, quando a praga de gafanhotos chega, a seca chega devastando Judá, eles podiam até ter pensado, agora Joel vem com uma palavra diferente. Agora o profeta vem com uma palavra de esperança. E o profeta agora chamou a atenção de todo o povo. Por quê? Porque quando nós falamos sobre algo que interessa ao povo, a gente chama a atenção dessa pessoa, não é assim?
Chega com um homem falando de carro. Rapidinho tem um. Chega com um homem falando de negócios. Rapidinho. Chega com mulher falando. De quê, mulheres? Chega com uma mulher falando das coisas de Deus. Rapidinho tem um grupo enorme ali. Amém? Porque nós somos dessas. Amém? Cadê a mulherada aí comigo? Nós somos dessas. Quando se fala sobre algo que atrai a pessoa rapidinho, vocês iam falar, fale com uma mulher de shopping, né? Peguei vocês. Joel chamou a atenção desse povo falando da seca, falando da escassez, falando da crise nacional. Porque Deus sabia como tratá-los. E Joel agora fala, não vem com uma palavra de esperança, ele vem. O que está por vir não são gafanhotos, é um exército feroz vindo do norte. E eles destroem tudo. Pode ser um Éden, mas o que fica atrás deles é terra devastada, é terra seca. Logo Joel está falando, tem um tempo muito difícil chegando. Nós ainda estamos caminhando por Isaías 36 e 37. Porque durante o reinado de Ezequias, o valor de uma aliança foi o que os poupou de uma guerra. Foi o que os poupou de um exército devastador que chegava e não ficava ninguém vivo. Por onde os assírios passavam, povo sem misericórdia. Eles matavam e das formas mais cruéis. O que poupou esse povo? A aliança que eles tinham com Deus. O que vai poupar esse povo? A aliança que eles voltaram a ter com Deus. É sempre sobre a aliança. E o Senhor permitiu agora que os assírios assolassem a terra, mas livrou Jerusalém miraculosamente do cativeiro, porque existiu uma aliança. Um homem se levantou para quebrar os altares. Um homem se levantou para mudar a história da nação. Cadê os homens aqui que vão se levantar para mudar a história da sua casa? Levantar-se para mudar a história da nação. Porque um homem se levantou, a história de uma nação mudou. Isso é muito mais poderoso do que você imagina. O seu posicionamento vai validar a tua história, a tua família, a tua descendência. A palavra de direção que você vai liberar sobre os teus filhos vai mudar a história deles. O que sai da tua boca é vida para os teus filhos. Comece a abrir a tua boca e abençoar as histórias dos teus filhos. Abençoar a tua esposa. Ih, pastor, o casamento está por um fio. Abençoe e comece a profetizar essa mulher que você ainda não está vendo. A esposa fala a mesma coisa do marido. Abra a sua boca e comece a profetizar isso que você ainda não está vendo. Joel mais na frente vai profetizar sobre aquilo que ele ainda não estava vendo, mas ele sabia que por fé era o que Deus queria fazer. E ele fala agora, toquem a trombeta em Sião. Quem é Sião, povo de Deus? Nós, povo de Deus, nação separada, povo escolhido, eleito. Saiam do lugar de conforto, ele está falando, toquem a trombeta no meio do meu povo. Hoje nós temos aqueles alarmes que são enviados para o nosso telefone, a gente leva um susto, não é? Quando é criança e somem, ou quando existe algo que a polícia está buscando a ajuda da cidade e alarmar a cidade. Eles enviam aquele alerta para o nosso telefone. Conversando com um amigo esses dias, ele é o embaixador de uma das instituições mais importantes do mundo. Ela está entre as 100 mais importantes do mundo. E ele é o embaixador dessa instituição nos Estados Unidos. E ele falava conosco que uma das experiências mais difíceis que ele e a esposa já tiveram foi quando eles estiveram em Israel e a sirene tocou. As trombetas lá tocaram para que todos buscassem refúgio. Graças a Deus, aquela era uma... E eles fazem isso continuamente porque o povo precisa estar o tempo todo em alerta. E aquela era uma só de ensaio, se diz? Teste de ensaio. E ele chegou no bunker aquele dia com a sua esposa e a equipe que estava com ele, todos assustados. Porque eles naquele dia, se tivesse sido de fato um alarme real, eles não teriam sobrevivido. Porque eles não chegaram no bunker a tempo. Em Israel, é um costume de se tocar trombetas desde a antiguidade.
Na antiguidade, eles tocavam trombetas para convocar assembleias, para anunciar acontecimentos especiais, para marcar festas religiosas e, por último, para anúncio de guerra, o que era aqui. E o Senhor está falando por meio do profeta: toque a trombeta, porque vocês estão debaixo de julgamento. Toque a trombeta. E eu trago essa palavra com muito temor no meu coração, porque acreditem, eu tentei por várias vezes, sábado, fugir dessa palavra. Eu queria pregar outra coisa, eu não queria trazer essa palavra, mas eu não conseguia nem estudar outras palavras. Era como se o Senhor só fizesse ecoar nos meus ouvidos: toque a trombeta, toque a trombeta, toque a trombeta. Eu coloquei um microfone na tua mão: toque a trombeta. Era só o que eu conseguia ouvir durante o meu dia no sábado. Vinha um rastro de destruição, um rastro de devastação. E nós estamos vendo isso acontecendo ao nosso redor. 2:7, acerca desses valentes que vêm contra o povo de Deus. Eles correm como valentes, como homens de guerra, eles sobem muros. Quem viu as imagens aqui do atentado que ocorreu essa semana? Eles sobem como valentes, eles sobem em muros, como valentes de guerra. Não foi exatamente isso que a gente viu acontecendo? Qualquer coisa, a qualquer custo, para calar aqueles que andam na verdade, aqueles que carregam a verdade. A qualquer custo. Toque a trombeta, igreja, porque nós estamos debaixo de guerra. A família está debaixo de guerra. A igreja está debaixo de guerra. Tudo aquilo que é considerado conservadorismo. Pode levantar a tua Bíblia aí? Tudo aquilo que é considerado conservadorismo está debaixo de ataque. E eles falam abertamente: nós queremos os seus filhos. Eles falam abertamente. Está sendo passada uma lei agora na Califórnia, que qualquer pessoa, um pedófilo, pode chegar na escola do teu filho, da tua filha, e levar a sua criança. Os líderes religiosos estão falando e anunciando em alta voz para a igreja: se a lei passar, pegue os seus filhos e suma da Califórnia. Irmãos, se acontece algum imprevisto e eu preciso pegar os meus sobrinhos, é uma luta. É uma luta para eu conseguir tirar um sobrinho, uma sobrinha da escola. E graças a Deus por isso. Na hora a gente até fica com raiva, né? Mas vocês já sabem que eu sou tia, mas o seu nome precisa estar aqui, Josiane. E o meu nome já estava no nome de uma, mas não estava no nome da outra. Vocês acreditam nisso? Na hora eu fiquei com raiva, mas depois eu fiquei tão feliz. Glória a Deus. Porque não é qualquer um que pode chegar e levar aquilo que a gente tem de mais precioso. Eu ouvi um vídeo essa semana e um deles falava assim: porque vocês são muito legaizinhos, vocês são muito bonzinhos, nós temos algo a oferecer para vocês. Nós temos para vocês um belo paredão, uma bela espingarda, uma bela pá e uma bela cova. Porque com o conservadorismo não existe conversa. Toca a trombeta. Toca a trombeta. Existe uma guerra contra nós, povo de Deus. Você pode até não gostar do que eu estou falando, porque tem muita gente já entendendo que eu estou falando abertamente agora sobre política. Mas existe uma guerra. E ela está declarada contra tudo aquilo que é considerado conservadorismo. O homem que morreu, 31 anos de idade, pai de família. Isso está afligindo meu coração até hoje. Porque eu ouvi grandes líderes religiosos da nação falando que Deus derramou sobre a vida de Charlie Kirk. Era inédito. Eu ouvi um grande nome falando ele seria o próximo Billy Graham. O que Deus derramou sobre a vida de Charlie Kirk era a unção de evangelista, era a unção de apologeta. Aquele homem defendia a verdade bíblica como ninguém. A palavra estava na ponta da língua dele. Era com graça, era com poder e autoridade. Era em amor. Porque quem ama fala em amor à verdade. E para onde Deus o enviou? Deus o enviou para dentro das universidades,
para os locais onde os filhos dos crentes estavam se perdendo. Foi para lá que Deus o enviou. Vocês acham que ele queria essa missão? Mas uma vez que ele entendeu a sua missão, ele disse: nada mais importa. Nada é mais importante do que a minha fé. Nada é mais importante do que a minha fé. E ele foi até o fim, entendendo que estava correndo risco de morte. Que os nossos filhos se levantem para carregar a verdade. Pastor, eu não falo inglês. Que os teus filhos carreguem a verdade. Que nós possamos estar construindo essas crianças, esses homens e mulheres que vão carregar a verdade apesar. O que é mais triste do que 2 jovens morrerem, ainda com tanta vida à sua frente, porque o que matou também vai morrer. Essa é a pena nos Estados Unidos. Pasmem, filho de cristãos, mas quando entrou na universidade, se desviou dos caminhos do Senhor e se tornou um enemy. Fugiu a palavra. Um inimigo. Se tornou um inimigo do conservadorismo, que nada mais, nada é do que a fé cristã. Nada mais, nada é. O que é que eles defendem? A família. O que é que nós defendemos? O que é que a Bíblia defende desde o início? A família. Igreja, toque trombeta. Toque trombeta para os seus. Toque trombeta dentro de casa, toque trombeta no trabalho, toque trombeta no ônibus, toque trombeta onde Deus te permitia entrar. Porque só a verdade liberta. Eles falam abertamente, nós não podemos falar abertamente. Fale abertamente com os seus filhos. Tira esse menino um pouco do videogame, senta com ele na mesa, coloca esse telefone de lado e fale abertamente. A sua fé está debaixo de ameaça. A fé que nós professamos, aquilo que nós carregamos, aquilo que é bíblico, está debaixo de ataque. O Canadá agora está desejando passar a lei que vai tirar o direito da igreja de ser uma instituição non-profit, que é o que nos garante ter uma devolução de parte das taxas, do HST, perdão. E te garante ter parte dos dízimos. Vocês sabiam que o Canadá é um dos únicos países do mundo que te devolve o teu dízimo? É por isso que é tão importante você colocar o teu nome nesse envelope. Esse envelope é um documento. E você recebe parte disso de volta. Eles estão querendo tirar esse benefício da igreja. Nós estamos debaixo de ataque. Conversem com os filhos de vocês. Falem para as gerações por vir. Esses dias eu ouvi uma moça tão bonita, jovem, com uma vida linda à sua frente, mas já totalmente poluída pelo feminismo. E ela falava, e eu falo linda porque eu conseguia ver por trás da destruição que o feminismo já causou na aparência dela. E o entrevistador perguntava para ela: você não tem desejo de casar? Você não tem desejo de ter filhos? E ela disse: não. Eu não tenho desejo de ter filhos, mas eu vou me tornar uma professora e eu vou, não é disciplinar, e eu vou educar os teus filhos. Você sabe o que ela estava falando? Eu não quero ter os meus e vou destruir os teus. O profeta dá motivos para essa nação se voltar para o Senhor, a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos ser essas pessoas que vão encontrar esse lugar de clamor, de arrependimento, de entendimento. Existe um chamado para nós dessa nação. Existe um lugar de responsabilidade para nós nessa nação. O Senhor nos deu uma voz. O Senhor te deu hoje o que você tem de mais poderoso. O que o Brasil está tentando fazer? Tirar agora as redes sociais das pessoas. Por quê? Eles falaram, não adianta prender Bolsonaro se as pessoas continuarem tendo acesso às redes sociais. Será que mais ninguém está enxergando o nível de perigo que o mundo inteiro está? Toque trombeta. Toque trombeta. Tem coisas esquisitas acontecendo. Os justos estão indo presos e os criminosos estão soltos e em governo. Tem algo errado com isso, igreja?
Tem algo de muito errado com o mundo hoje. E a igreja precisa se posicionar para orar. No vale da decisão, nós precisamos decidir de que lado nós estamos. No vale da decisão só existe luz e trevas. Não se iluda. É uma clara guerra entre luz e trevas. Não se iluda. É uma guerra entre a verdade e a mentira. Entre a justiça e a injustiça. É uma guerra clara. E o profeta dá motivos agora para esse povo se voltar para o Senhor. O Senhor é misericordioso. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o vosso coração com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração de vocês e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor, o seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia ao passar. Olha que coisa mais linda, ao passar. E deixar uma bênção para que vocês possam trazer ofertas e cereais de libação ao Senhor, o seu Deus. Sabe o que ele estava falando? Se o Senhor passa e libera uma bênção sobre você, você vai ter para dar. Oremos para que o Senhor passe e libere sobre nós uma bênção. Que nós encontremos no nosso lugar hoje, não rasguemos as nossas roupas, mas os nossos corações, para entender que Deus nos deu voz e nós precisamos falar. Nós precisamos ter um posicionamento, não por um partido político em nome de Jesus. Eu não estou aqui como Joel. Joel não estava aliançado a nenhum reinado, a nenhum rei, a nenhum partido político. Ele estava aliançado à verdade. Eu não vim falar de partido político, eu vim falar da verdade. Ou nós andamos na verdade, ou nós rasgamos esse santo livro. Você crê na palavra de Deus? Em toda a palavra de Deus? Porque hoje, como vocês viram, eu não vim pregar um dos textos que todo mundo ama. Eu vim pregar a verdade que liberta, a verdade que vai dar um rumo e uma direção para as nossas vidas. O pecado foi escandaloso, pastor, eu não tenho nem coragem de chegar diante da presença de Deus, faça como Davi. Em um pecado, diante de um pecado escandaloso, ele pediu também um perdão escandaloso ao Senhor. Não é sobre nós rasgarmos as nossas vestes. Não era sobre eu chegar aqui hoje com um pano de saco. Era sobre eu chegar aqui hoje carregando a verdade em meus lábios. De coração rasgado. É isso que Deus espera de nós, o que Deus espera de pessoas aliançadas com Ele. Corações rasgados. Eu oro para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão andando dentro de tanta escuridão. Eu de verdade, amados, eu sinto misericórdia deles. Chorei tanto por um quanto pelo outro. O outro que vai com 22 anos de idade morrer porque recebeu uma doutrinação maligna. Maligna. Que nós oremos para que Deus tenha misericórdia. Misericórdia. Porque em uma guerra não existem vitoriosos. Existe muita luta, muita dor. Existe um pai. Existem dois pais chorando a perca de filhos. Duas mães, duas famílias chorando perca de filhos. Nem todo arrependimento chega por meio de jejum e oração. Não. Uma mulher foi apresentada a Spurgeon. E Spurgeon conta que ela chegou chorando, lamentando o seu pecado. E ele, antes de orar por ela, disse: ok, então eu vou ler aqui agora os 10 mandamentos e você me fala em qual deles você caiu. E nós vamos orar. E ele lê. E no final de tudo, a mulher: não, eu não caí em nenhum desses mandamentos. E já era o que Spurgeon desconfiava. Não existia verdadeiro arrependimento dentro dela. Existia alguém que entendia que Deus espera de nós reconhecimento do erro, mas que o reconhecimento desse erro seja verdadeiro. Então nem todo arrependimento vai chegar por meio de jejum e oração, mas depois do arrependimento certamente vem uma ação da nossa parte. Sabe aquela pessoa que tem costume de falar assim: não, eu já me arrependi, eu já decidi que não vou mais fazer isso, mas nunca mudou? Continua fazendo? O arrependimento foi verdadeiro?
Nunca houve um pedido de perdão, o arrependimento foi verdadeiro? Machucou, quebrou, danificou, o arrependimento foi verdadeiro? A palavra de Deus diz: clamem, chorem, se arrependam, rasguem os corações de vocês e não as vestimentas. Eu não quero. Sabe o que Deus estava falando? Chega de viverem na superfície. Chega de relacionamentos rasos. Chega de uma entrega rasa. Que o meu povo faça isso de verdade, que eles rasguem o coração deles. Que eles chorem. Qual foi a última vez que você chorou por tua casa, pela tua família? Qual foi a última vez que você chorou por teus pecados? Não peco, pastora, por isso que eu não choro. Irmão, então eu sou muito pecadora. Porque de vez em quando eu tenho vontade. Vem cá, Radacinha. Vem cá, meu amorzinho, rapidinho. Porque de vez em quando, irmãos, eu tenho vontade de imposição de mãos. Só que eu vou mostrar para vocês qual. Eu tenho que chorar, pedir perdão pelo meu pecado. Eu só tenho cara de santa, que ali eu tenho vontade de matar um. Só que eu não falo. Eu dou um sorriso e sigo. Então eu tenho que chorar pedindo a Deus perdão pelos meus pecados. Porque tem gente, irmão, que parece que tira a graça da gente de viver. Não é verdade? Tem gente que parece que vive para falar assim: não, eu vou atazanar a vida até decidir que não quer mais viver. Não é assim. Então a gente tem que chorar pelos nossos pecados. Porque a gente não pode sentir vontade de matar alguém. Não dá certo. Não, assim, não é literal. Tá? Não é literal. Hã? Alguém falou alguma coisa aí? Não é literal. O que é que o profeta está falando aqui? É uma urgência. Entendam que existe urgência para uma volta a Cristo. Porque Ele é misericordioso e Ele é compassivo. Ele não é como nós. Que se não fosse a misericórdia de Deus, nós já estaríamos todos queimados igual carvão, consumidos. Não é verdade? Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus. Não tem esse bom. Não tem esse bom. E agora, Joel chega com uma palavra para esse povo. Ele estava dizendo: é sobre a intenção do coração de vocês. Não rasguem as roupas. Rasguem, que era um costume dos judeus. Rasguem o coração de vocês. Romanos 2 diz: ou será que você despreza a riqueza da bondade e a tolerância da paciência de Deus, ignorando a bondade de Deus e que leva você ao arrependimento? Então, sem Deus, a gente não consegue nem se arrepender. Sem Deus, a gente não consegue nem se arrepender. Até isso vem dele. Quando a palavra diz: sem Ele nada podemos fazer, de verdade, sem Ele nada podemos fazer. Nada. Nada é nada. Fala para o irmão: nada é nada. Nada é nada. Sem Ele você não pode fazer nada. E versículos agora 21 ao 27, já caminhando para a nossa conclusão. Joel os incentiva a terem confiança na promessa divina e da restauração. E ele diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque o Senhor fez maravilhas. Ainda não tinha nada acontecido, mas ele já estava enxergando. Ele estava dizendo: ele prometeu, ele cumprirá. Mesmo antes de vocês verem. É disso que eu estou falando. Treine a sua visão. Treine a sua visão. Como é que eu passei de uma pessoa totalmente pessimista, que pagava aos 19 anos de idade o funeral dela, irmãos, para alguém que entende que agora vai ouvir o som da trombeta. Porque hoje eu carrego uma missão. Sabe o que eu falo? Muitas vezes o pessimismo toma conta de nós quando a gente ainda não entendeu a missão. Quando a gente entende a missão e a gente entra dentro dessa missão, nós entendemos que nós estamos guardados por essa missão. Parei de pagar, acreditem. Posso receber uma salva de palmas, porque não sou mais uma pessimista. Parei de pagar o meu funeral. Somos candidatos juntos ao arrebatamento, né, amor? Um pegando na mão do outro. Vamos chegar juntos no céu com nossos filhos, nossas noras, em nome de Jesus, por fé. A do Caleb também. Cadê o Caleb? A do Caleb também, em nome de Jesus. Quantos filhos tu quer ter, filho? 2? Só 2, meu filho? Eu tive 2, me arrependi, era para ter continuado. Daqui para o final desse culto ele vai querer ter uns 10. Não tem problema, a gente ajuda a cuidar.
chegar nos céus juntos, entendendo que nós carregamos uma santa missão. Eu quero que vocês vão comigo agora. Abra a tua Bíblia, porque isso é poderoso demais. E aí ele segue dizendo agora para esse povo: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Ainda não tinha acontecido, mas ele já estava enxergando. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida. Oh meu Deus, sabe o que é justa medida? É aquilo que você precisa na medida certa. Vem chuva de primavera, vem chuva de verão, vai ter flor, vai ter colheita, vai ter plantio, mas vai ter colheita, porque Deus vai te dar a justa medida. E olha que maravilha. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Sabe o que ele está falando? Vai ter dinheiro na conta bancária, vai ter geladeira cheia, vai ter armário cheio. Não vai faltar para todo aquele que se arrepender e se voltar para o Senhor. E restituí-vos-ei os anos que o gafanhoto e a locusta e o pulgão e a lagarta e o meu grande exército que enviei contra vocês. Não, você vai tomar posse agora dessa palavra. E restituirei. Sabe o que Deus está falando? Eu vou devolver aquilo que foi perdido. Aquilo que vocês deixaram de colher. Aquilo que veio até por causa da desobediência. Tudo que foi considerado por vocês perca. Restituirei. Devolução. Devolução daquilo que era para você ter colhido e não colheu. Devolução daquilo que foi tirado de você. O Senhor está falando de restituição nessa manhã. Se houver arrependimento, se houver um povo rasgando o coração, se houver um povo se humilhando, se houver um povo dizendo: Senhor, eis-me aqui. A partir de agora eu vou tocar a trombeta, a partir de agora eu vou me alinhar, a partir de agora eu vou andar segundo a tua palavra. Anos não se devolvem, mas aquilo que foi perdido nos anos, o Senhor está falando: restituirei, restituirei. E como eu tenho pedido ao Senhor restituição, restituição, sabe por quê, igreja? Por muitos anos eu corri de um chamado. Por muitos anos eu temi o chamado. E quantos anos eu perdi por causa de temor. O ano que vem eu vou fazer 10 anos de ministério. Mas já era para eu estar completando, pasmem, 20 anos de ministério. E eu sei que o Senhor está trazendo restituição. Que o nosso egoísmo não nos tire desse lugar de dependência e entrega. Porque na maioria das vezes é o nosso egoísmo. É querer a nossa segurança, é querer o nosso bem-estar. É não querer nos doarmos por pessoa alguma. Eu estou profetizando o tempo de restituição sobre as nossas vidas. Tempo de restituição sobre as nossas vidas. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Tempo de restituição sobre a minha vida e sobre a minha casa. Tudo aquilo que até por causa da minha desobediência foi levado. Eu recebo agora essa palavra sobre a minha vida. E será tempo de restituição sobre a minha vida. Os gafanhotos comeram, mas não comeram aquilo que o céu pode devolver. O Senhor está falando: eu enviei, eu levei punição, eu levei juízo, mas agora eu levo bênção. E com essa bênção, restituição. Aquilo que foi arrancado, aquilo que você deixou de colher, aquilo que você deixou de receber. Restituído para a glória de Deus Pai, na tua vida e na tua casa e na tua história. E na tua descendência. Nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. É sobre nós e é sobre a nossa descendência. Não vai ter gente pegando emprestado, não vai ter gente pedindo esmola, não vai ter gente à beira do caminho. Sobre as nossas vidas e sobre a nossa descendência é a bênção do Senhor. Provérbios 10, 22, pode tirar as mãos. Nós estamos em um ambiente profético que é dito aqui. Você sai daqui levando para a tua casa. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. O que trouxe as dores?
a desobediência desse povo, mas não foi a bênção. A bênção do Senhor não traz consigo dores. 10:24. O desejo dos justos será concedido. 10:25. O justo tem fundamento perpétuo. 10:29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos. 10:30. O justo nunca, jamais será abalado. É bênção demais para a nossa vida. O que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas é coisa grande, é coisa linda. E Deus já podendo parar por aí, Ele não para. No Antigo Testamento, pessoas foram separadas, ungidas para viverem grandes chamados. O primeiro deles, Bezalel. Bezalel, Êxodo 31, foi separado. E pasmem, não era sacerdote, não era juiz, não era profeta. Bezalel foi ungido, o primeiro homem no Antigo Testamento, para trabalhar com as suas mãos. Para preparar a casa do Senhor, o tabernáculo. Para preparar aquilo que seria usado para trazer a presença do Senhor para aquele lugar. Deus podendo ter parado aí, alguns poucos foram ungidos. José foi ungido, Sansão foi ungido. Todos os juízes e sacerdotes eram pessoas separadas, ungidas. Até Saul, quando ungido e no ambiente certo, profetizou. Olha o que a unção de Deus faz na nossa vida. A unção quebra o jugo, a unção muda tudo. Mas no Antigo Testamento só alguns recebiam unção. E aí o Senhor vai falar agora. Bíblia de novo. Pega a tua Bíblia de novo. Versículo 28. Deus podendo ter parado aí, Ele não para. E Ele continua. E há de ser que depois do quê? Depois que houver arrependimento, depois que houver entrega, depois que eles chorarem, jejuarem, depois que eles rasgarem o coração e não as vestes, depois que eu restituir tudo, depois que houver alegria, depois que houver bonança, porque Deus vai derramar tudo em processos, em tempos certos. É também, olha que coisa mais linda, é do interesse de Deus que você esteja bem antes de Ele derramar do Espírito Santo. É do interesse de Deus que Ele te restitua tudo antes mesmo de derramar o Espírito Santo. E há de ser que depois que eles tiverem se arrependido, depois que eles estiverem bem, a terra vai voltar a produzir, eu vou devolver as chuvas, tudo vai ficar bem, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. Fala assim pro teu irmão, vai ser completo. Cadê o louvor para adorar aqui comigo? Vai ser completo. Vai ser completo. Ele vai derramar e Ele vai fazer de forma completa. Não vai ficar faltando nada. A unção cura, a unção liberta. A unção te levantou para que você trabalhe, seja com as tuas mãos, seja com o que for que Deus derramou sobre a tua vida. Pastora, eu queria tanto ser um apologeta como aquele jovem. Ore e peça a Deus que Ele vai te dar palavras de sabedoria. Pastora, queria tanto ser um articulador político para levar a palavra de Deus para esses ambientes. Ore a Deus. Eu tenho pedido a Deus que levante jovens aqui, articuladores políticos para esta nação. Comece a orar e profetizar que os teus filhos serão os governadores da cidade, que os teus filhos serão os professores na cidade, que os teus filhos serão as pessoas que levarão a justiça para os ambientes que estão corrompidos. Caminhando para a conclusão, essa palavra de Joel se completou em Atos. Pode se colocar de pé, igreja. Essa palavra de Joel, tem gente com frio e eu estou aqui com calor, estou pingando aqui. A palavra de Joel se completou em Atos. E o Senhor deu uma ordem. E Ele disse, fiquem em Jerusalém para que do alto vocês sejam revestidos de poder. Multidões caminhavam com Jesus, multidões eram alimentadas por Jesus, multidões eram beneficiadas pelo que Ele carregava. Mas quando Ele deu a ordem, tinham 120 dentro daquele templo. E 120 receberam
o Espírito Santo sobre a vida deles. Glória a Deus, porque nós somos muito mais que 120 aqui dentro. Ele deu uma ordem: se reúnam, mantenham essa aliança. Isso nós estamos fazendo para que do alto, continuamente, nós possamos ser revestidos do poder. Quem carrega poder vai transformando ambientes. E aí o evangelho de 16 a 18 chega na Europa. E da Europa o evangelho sai para a América. E da América o evangelho sai para a América, para o Brasil. E hoje o evangelho chegou aqui. Hoje nós estamos aqui como flechas que foram enviadas. Que o nosso coração possa estar disposto e falar nessa manhã: Senhor, me enche de poder, me enche de graça, me enche de autoridade. Que todas as escamas dos nossos olhos caiam por terra, que com comichão de ouvidos seja arrancado, que toda mentira do inferno caia por terra e perca no meio do povo de Deus. É por isso que nós precisamos tocar a trombeta, porque a mentira tem entrado. Só existe uma pessoa que pode repreender o devorador. Malaquias 3. Por causa de vocês, repreenderei o devorador para que não consuma os produtos da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações, a cidade de Toronto, o Canadá, o Brasil, Angola, Portugal, todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos exércitos. A tua casa será uma terra de delícias. A tua família, o teu relacionamento, irmão, levanta a tua mão agora em nome de Jesus. O meu casamento será um lugar de delícias, a minha casa será um lugar de delícias, a minha casa, a minha descendência carregará delícias, porque assim diz o Senhor dos exércitos. Quando nós cumprimos princípios, Ele cumpre a sua promessa na nossa vida, Ele cumpre a sua palavra na nossa vida. Haverá avivamento após haver volta sincera a Deus e de todo o coração. Que os nossos corações estejam inclinados em todo o tempo à palavra de Deus. Eu quero orar por pessoas nessa manhã. Nós vamos repreender nesse momento agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem nos impedido de viver a terra de delícias. Eu não posso aceitar o mundo pregar para nós que a crise no meio do povo de Deus também é comum. Eu não posso aceitar isso. Não é isso que a Bíblia me ensina. Eu quero orar por pessoas agora que de alguma forma foram abaladas por essa crise. É dia de alinhamento, é dia de conserto, é dia de entrega, é dia de reconhecimento. O primeiro passo para que haja esse alinhamento é o reconhecimento de que tem algo que precisa ser ajustado. E eu quero orar nessa manhã, porque nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar que no nosso meio não. No nosso meio não. Olhos fechados, igreja. Nós vamos orar agora todos aqueles que quiserem vir à frente e receber uma oração. É manhã de restituição. É manhã de restituição. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. O teu povo vai voltar a sonhar. O teu povo vai voltar a desejar e a entender que se existe a lei da semeadura, também existe a lei da restituição. E até mesmo aquilo onde nós erramos, irmãos, eu falo por mim, até onde eu errei, haverá restituição. Eu quero de volta o que eu mesma, por negligência, perdi. É manhã de chave virar na tua casa. Se você entendesse o que está acontecendo aqui, você sairia e ir correndo do teu lugar, porque é manhã de chave virar na tua vida.
de chave virar na tua história, de você declarar com o teu posicionamento. Sabe o que eles estão fazendo aqui? Eles não estão rasgando roupas, eles estão rasgando o coração. Foi isso que eles vieram fazer. Pai, em santo temor, em santo temor, em santo temor, nós oramos agora e te pedimos uma volta sincera aos teus caminhos. Nós te pedimos uma volta que vai te mostrar uma intenção pura em nossos corações. Não uma vida rasa, não uma aliança rasa, de só vem a nós, mas uma aliança de entender que o Senhor nos mandou tocar trombetas, e tocar trombetas nós iremos. O Senhor nos mandou ter um posicionamento, e posicionamento nós teremos com os nossos. Senhor, nos perdoa. Nos perdoa por muitas vezes não conversarmos e não disciplinarmos os nossos. Que os nossos filhos não se percam por negligência nossa. Que as próximas gerações não se percam por negligência da igreja. A geração após Josué não conhecia os feitos do Senhor e se perdeu. Nós queremos repreender essa negligência. Nós queremos repreender tudo aquilo que tem se levantado contra a tua igreja, contra a tua verdade, contra aquilo que conserva a família, contra aquilo que conserva a tua igreja. Nós queremos declarar guerra contra o inferno. Não é contra carne e sangue, Pai. Desses nós temos misericórdia, e nós te pedimos em nome de Jesus, tira as escamas dos olhos para que possam ver, para que possam enxergar que a guerra é clara, é contra a luz e trevas, é contra a verdade e a mentira, é contra a pureza e a promiscuidade. Nós te pedimos, Senhor, enche-nos de Ti, e profetizamos sobre as nossas vidas um caminhar justo, puro, reto, e um tempo de restituição. Que o Senhor venha repreender o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor das vidas do teu povo. Que o Senhor venha repreender, que o Senhor venha mandar para longe de nós o inimigo que se levanta contra nós para nos destruir, para roubar os nossos filhos, para roubar a família, para arrancar aquilo que o Senhor tem depositado dentro de nós. Nós nos rendemos e nós te pedimos, Senhor, perdão pelos pecados da nação. Nós te pedimos perdão pelo pecado do teu povo. Nós te pedimos, escuta o nosso clamor nesta manhã. Escuta o clamor da nossa alma nesta manhã. Nós rasgamos os nossos corações diante de Ti e te pedimos misericórdia para o Canadá, misericórdia para Toronto, misericórdia para o Brasil, para os Estados Unidos, para Portugal, para Angola. Misericórdia, Pai, misericórdia. Levanta os teus. Nós queremos profetizar que no nosso meio haverá unidade, que no nosso meio não haverá motivo algum para que o diabo ganhe força, que ele não use mais da estratégia dividir para destruir. Não no nosso meio, Pai, porque o Senhor ordena a bênção onde existe unidade. Ordena a bênção nesta manhã aqui, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pastores, estejam aqui orando por eles. Ordena a bênção aqui, Senhor. Ordena a bênção aqui agora. Por favor, pastores, com imposição de mãos agora sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor venha repreender tudo aquilo que se levantou para destruir sonhos, roubar projetos. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Tempo de restituição, tempo de restituição, tempo de restituição, tempo de restituição, tempo de restituição. E todos verão, todos verão, todos verão, todos verão, todos verão, todos verão,
Todos verão, porque a tua palavra diz que será vista a diferença entre aquele que serve e não serve, entre o justo e o injusto, entre o puro e o impuro. Que seja vista, Senhor, na vida do teu filho. Na vida do teu filho, manifesta o teu poder, a tua glória, com autoridade, com graça. Derrama sobre ele sabedoria, para ser um valente por ti nesta terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode se levantar e voltar para o teu lugar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Haverá restituição no teu casamento, haverá alegria devolvida aos relacionamentos na tua casa. Comece a profetizar um ambiente de paz e não de guerra. Todas as vezes que você vê o ambiente áspero, pesado, estranho dentro da tua casa, saiba, é o inimigo da tua alma, é o inimigo da tua família. Eu não estou falando para você em voz alta, porque isso pode levantar guerras dentro da tua casa. Muitas vezes, infelizmente, ele vai usar os que estão mais próximos de você. Irmão, para que ele vai usar alguém que está lá na China? Vai te afetar de alguma forma? Não. Ele usa aqueles que estão mais próximos de nós. Mas você vai entender que debaixo de guerra, você vai entrar no teu quarto e vai tocar trombeta. Eu vou tocar trombeta. Alguém comigo para falar, eu vou tocar trombeta. Eu vou tocar trombeta na minha casa. Eu vou dar louca na minha casa. Você já viu alguém dormindo debaixo do som de trombeta? Só um pouquinho, louvor. Você já viu, Maurício, alguém conseguir dormir debaixo do som de trombeta? Impossível. Impossível. Toque trombeta na tua casa e as coisas vão mudar, porque assim diz o Senhor.